Os dois factores da mercadoria: valor de uso e valor, substância de valor, magnitude de valor. Capa. A riqueza das sociedades nas quais domina o modo de produção capitalista aparece como um imenso acumulamento de mercadorias, um asterisco, sendo a mercadoria singular a sua forma elementar. A nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. A mercadoria é, antes de mais, um objeto exterior, uma coisa, que, por meio das suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, quer surjam, p.eis, do estômago ou da fantasia, em nada modifica a questão. 2 asterisco. Também não se trata aqui de saber como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, como meio de vida, como objeto de fruição, ou se por um desvio, como meio de produção. Há que considerar toda a coisa útil, tal como ferro, papel, etc., sob um duplo ponto de vista, segundo a qualidade e a quantidade. Cada uma dessas coisas é um todo de muitas propriedades e pode, por isso, ser útil segundo diversos aspectos. Descobrir estes diversos aspectos, e por isso, os múltiplos modos de uso das coisas é obra da história. 3 asterisco. O mesmo acontece com o encontrar de medidas sociais para a quantidade das coisas úteis. A diversidade das medidas das mercadorias surge em parte da natureza diversa dos objetos a medir e em parte de convenção. A utilidade de uma coisa fala um valor de uso. 4 asterisco. Mas essa utilidade não flutua no ar. Condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem ele. O próprio corpo da mercadoria, p.eis, ferro, trigo, diamante, etc., é, assim, um valor de uso ou um bem. Este seu caráter não depende do facto de a apropriação das suas propriedades de uso custar ao homem muito ou pouco trabalho. Na consideração dos valores de uso pressupõe-se sempre a sua determinidade bestintate quantitativa, como uma dúzia de relógios, um côvado de tecido de linho, uma tonelada de ferro, etc. Os valores de uso das mercadorias fornecem o material para uma disciplina própria, a merceologia Varenkunde, 5 asterisco. O valor de uso só se realiza no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a sua forma social. Na forma de sociedade que vamos considerar, eles constituem simultaneamente os portadores materiais do valor de troca. O valor de troca aparece, antes de mais, como a relação quantitativa, a proporção na qual os valores de uso de uma espécie se trocam por valores de uso de outra espécie. 6 asterisco, uma relação que muda constantemente com o tempo e o lugar. O valor de troca parece, por isso, ser algo de casual e puramente relativo, um valor de troca interior à mercadoria, imanente, valor intrínseco, 7 asterisco, portanto, uma contradictio em adjecto, 8 asterisco, 9 asterisco. Consideremos a questão mais de perto. Uma certa mercadoria, um quarter de trigo, p.eis, troca-se por x de graxa ou por y de seda ou por z de ouro, etc., em suma, por outras mercadorias nas mais diversas proporções. Portanto, o trigo tem múltiplos valores de troca, em vez de um único. Porém, como ponto V de graxa, assim como Y de seda, assim como Z de ouro, etc., tem o valor de troca de um quarter de trigo, então X de graxa, Y de seda, Z de ouro, etc., tem de ser valores de troca substituíveis entre si ou de igual magnitude entre si. Segue-se daí, primeiro, que os valores de troca vigentes de uma mesma mercadoria expressam algo de igual. Segundo, porém, que o valor de troca, em geral, apenas pode ser o modo de expressão, a forma fenomênica Erscheinungsform de um conteúdo dele, valor de troca, diferenciável. Tomemos ainda duas mercadorias, p.eis, o trigo e o ferro. Qualquer que seja a sua relação de troca, ela pode sempre representar-se por uma equação na qual um dado quantum, 10 asterisco, de trigo é igualado a um quantum qualquer de ferro, p.eis, um quarter de trigo igual a quintais de ferro. O que nos diz esta equação? Que existe algo de comum da mesma magnitude em duas coisas diversas, em um quarter de trigo e igualmente em a quintais de ferro. Ambas são, pois, iguais a uma terceira, que, em si e para si, não é uma nem a outra. Qualquer uma das duas, na medida em que é valor de troca, tem, portanto, de ser redutível a esta terceira.
Um simples exemplo geométrico torna isto mais claro. Para determinar e comparar a área de todas as figuras retilíneas, decompômo-las em triângulos. O próprio triângulo é reduzido a uma expressão totalmente diversa da sua figura visível, o semiproduto da sua base pela sua altura. Do mesmo modo, há que reduzir os valores de troca das mercadorias a um algo comum, de que eles representam um mais ou um menos. Este algo comum não pode ser uma propriedade geométrica, química, física ou outra propriedade natural das mercadorias. As suas propriedades corpóreas só são tomadas em consideração na medida em que as tornam úteis, portanto, valores de uso. Mas, por outro lado, é precisamente a abstracção dos seus valores de uso que visivelmente caracteriza a relação de troca das mercadorias. Dentro desta relação, um valor de uso vale precisamente o mesmo que outro qualquer, desde que esteja presente na proporção adequada. Ou como diz o velho Barbon, uma espécie de mercadorias é tão boa como outra se o seu valor de troca for de igual magnitude. Por isso não existe nenhuma diferença ou distinção entre coisas com valor de troca de igual magnitude. 11 asterisco. Como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diversa qualidade, como valores de troca apenas podem ser de diversa quantidade, não contendo, portanto, átomo algum de valor de uso. Se agora não olharmos ao valor de uso do corpo das mercadorias, apenas lhes resta uma propriedade, a de produtos de trabalho. No entanto, também o produto de trabalho se nos transformou já na mão. Se abstrairmos do seu valor de uso, abstraímos também das formas e componentes corpóreas que fazem dele, produto de trabalho, um valor de uso. Ele já não é mesa, casa ou fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensíveis se apagaram. Ele também já não é o produto de trabalho do marceneiro ou de trabalho de construção ou de trabalho de fiação ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Juntamente com o caráter útil dos produtos de trabalho desaparece o caráter útil dos trabalhos neles expostos da Gestalt e desaparecem, portanto, também as diversas formas concretas desses trabalhos, que já não se diferenciam, antes se encontram reduzidas, no seu conjunto, a trabalho humano igual, trabalho humano em abstracto. Consideremos agora o resíduo dos produtos de trabalho. Deles nada restou a não ser a mesma objetividade espectral, uma mera gelatina galerte de trabalho humano indiferenciado, de dispêndio de força de trabalho humana sem atender à forma do seu dispêndio. Essas coisas apenas mostram que na sua produção foi despendida força de trabalho humana, se acumulou trabalho humano. Enquanto cristais dessa substância social comum, elas são valores, valores de mercadorias. Na própria relação de troca das mercadorias, o seu valor de troca apareceu-nos como algo totalmente independente dos seus valores de uso. Se agora realmente abstrairmos do valor de uso dos produtos de trabalho, obtemos então o seu valor, tal como acabamos de o determinar. Portanto, aquilo que é comum e que se manifesta na relação de troca ou valor de troca da mercadoria é o seu valor. O prosseguimento da investigação remeter-nos-á para o valor de troca como necessário modo de expressão ou forma fenomênica do valor, que, no entanto, para já, há de ser considerado independente desta forma. Um valor de uso ou bem, portanto, apenas tem um valor porque nele está objetivado ou materializado o trabalho humano em abstracto. Como medir, então, a magnitude do seu valor? Pelo quantum da substância formadora de valor vertildendem nele contido, pelo quantum de trabalho. A quantidade do trabalho mede-se ela própria pela sua duração no tempo, e o tempo de trabalho, por seu turno, possui como padrão de medida determinadas partes de tempo, como hora, dia, etc. Poderia parecer que, se o valor de uma mercadoria é determinado pelo quantum de trabalho despendido durante a sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil fosse um homem, tanto mais valiosa seria a sua mercadoria, pois ele precisa de mais tempo para aprontar. No entanto, o trabalho que forma a substância dos valores é trabalho humano igual, dispende da mesma força de trabalho humana. A força de trabalho conjunta da sociedade que se manifesta nos valores do mundo das mercadorias vale aqui como uma única força de trabalho humana, apesar de consistir em inúmeras forças de trabalho individuais. Cada uma destas forças de trabalho individuais é a mesma força de trabalho humana que as outras na medida em que possui o caráter de uma força de trabalho social média e atua como uma tal força de trabalho social média, portanto, na medida em que,
Na produção de uma mercadoria, também só precisa do tempo de trabalho médio necessário ou socialmente necessário. Tempo de trabalho socialmente necessário é tempo de trabalho requerido para produzir qualquer valor de uso nas condições de produção dadas, socialmente normais, e com o grau social médio de habilidade e intensidade do trabalho. Após a introdução do tira-vapor na Inglaterra, PEs, passou a ser suficiente talvez metade do trabalho de antes para transformar um dado quantum de fio em tecido. Para esta transformação, o tecelão inglês precisava, de facto, do mesmo tempo de trabalho que antes, mas o produto de 1 hora do seu trabalho individual já só representava meia hora de trabalho social e caía, portanto, para metade do seu valor anterior. Portanto, é apenas o quantum de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que determina a magnitude do seu valor. 13 asterisco. Cada mercadoria individual vale aqui, em geral, como exemplar médio da sua espécie. 16 asterisco. Mercadorias em que estejam contidos iguais quanta de trabalho ou que possam ser produzidas no mesmo tempo de trabalho têm, portanto, a mesma magnitude de valor. O valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra mercadoria, como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho necessário para a produção da outra. Enquanto valores, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho coagulado. 17 asterisco. Assim, a magnitude de valor de uma mercadoria permaneceria constante se o tempo de trabalho requerido para sua produção fosse constante. Mas este último varia com qualquer variação da força produtiva do trabalho. A força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, entre as quais o grau médio de habilidade dos operários, o estágio de desenvolvimento da ciência e da sua aplicabilidade tecnológica, a combinação combination social do processo de produção, a extensão e eficácia dos meios de produção e as condições naturais. O mesmo quantum de trabalho manifesta-se, PEs, se o ano for bom, em 8 bushels de trigo e, se o ano for mau, em 4. O mesmo quantum de trabalho fornece mais metais em minas de conteúdo rico do que em minas pobres, etc. Os diamantes aparecem raramente à superfície da Terra e, por isso, encontrá-los custa em média muito tempo de trabalho. Em consequência, eles representam muito trabalho em pouco volume. Jacob duvida que o ouro tenha alguma vez pago todo o seu valor, M25. Isto ainda é mais válido para o diamante. Segundo Chevege, em 1823 exploração total, ao longo de 80 anos, das minas de diamantes brasileiras ainda não tinha atingido o preço do produto médio de 1 ano e meio das plantações brasileiras de açúcar ou café, embora representasse muito mais trabalho e, portanto, mais valor. Com minas mais ricas, o mesmo quantum de trabalho traduzir-se-ia em mais diamantes e o seu valor baixaria. Se conseguisse com pouco trabalho transformar carvão em diamantes, então o valor deste poderia cair abaixo do dos tijolos. Generalizando, quanto maior a força produtiva do trabalho, tanto menor o tempo de trabalho requerido para a produção de um artigo, tanto menor a massa de trabalho nele cristalizada, tanto menor o seu valor. Inversamente, quanto menor a força produtiva do trabalho, tanto maior o tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo, tanto maior o seu valor. A magnitude de valor de uma mercadoria varia, portanto, diretamente com o quantum de trabalho e inversamente com a força produtiva do trabalho que nela se realiza. 18 asterisco. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor. E este é o caso quando a sua utilidade para o homem não é mediada por trabalho. É o caso do ar, do solo virgem, dos prados naturais, das florestas bravas, etc. Uma coisa pode ser útil e produto de trabalho humano sem ser mercadoria. Quem satisfaz a sua necessidade própria com produto seu cria, por certo, valor de uso, mas não mercadoria. Para produzir mercadoria, tem não apenas de produzir valor de uso, mas também valor de uso para outros, valor de uso social. E não apenas para outros, pura e simplesmente. O camponês medieval produzia o cereal do tributo para o senhor feudal e o cereal do dízimo para o clérigo. Mas nem o cereal do tributo nem o do dízimo se tornavam mercadoria pelo facto de terem sido produzidos para outros. Para se tornar mercadoria, o produto tem de ser transferido por meio da troca para o outro a quem serve como valor de uso. 19 asterisco. Finalmente, nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Se for inútil,
então também o trabalho nela contido é inútil, não conta como trabalho e não forma, por isso, qualquer valor. 2. Caráter duplo do trabalho exposto nas mercadorias. Capa. Originariamente, a mercadoria surgiu-nos como algo biface, valor de uso e valor de troca. Verificou-se mais tarde que também o trabalho, na medida em que está expresso no valor, já não possuía as mesmas características que lhe cabiam como gerador de valores de uso. Esta natureza biface do trabalho contido na mercadoria foi em primeiro lugar apontada criticamente por mim, um asterisco. Como este ponto é o fulcro em volta do qual gira a compreensão da economia política, temos agora de o esclarecer mais de perto. Tomemos duas mercadorias, PEs, um casaco e 10 covados de tecido de linho. Digamos que a primeira tem o dobro do valor da segunda, de tal modo que, se 10 covados de tecido de linho igual V, o casaco igual a 2V. O casaco é um valor de uso que satisfaz uma necessidade particular. Para o produzir é necessário um determinado tipo de atividade produtiva. Ela é determinada pela sua finalidade, modo de operação, objeto, meios e resultado. Ao trabalho cuja utilidade assim se manifesta dastelta no valor de uso do seu produto ou que se manifesta no facto de o seu produto ser um valor de uso chamamos, resumidamente, trabalho útil. Deste ponto de vista, ele é sempre considerado em relação com o seu efeito útil. Do mesmo modo que o casaco e o tecido de linho são valores de uso qualitativamente diferentes, assim também são qualitativamente diferentes os trabalhos mediadores da sua existência, costura e tecelagem. Se essas coisas não fossem valores de uso qualitativamente diferentes, e, portanto, produtos de trabalhos úteis qualitativamente diferentes, elas de forma nenhuma poderiam estar frente a frente como mercadorias. Um casaco não se troca por um casaco, um valor de uso não se troca por esse mesmo valor de uso. No conjunto dos diversos valores de uso ou corpos das mercadorias aparece um conjunto de trabalhos úteis igualmente variados, diferentes em gênero, espécie, família, subespécie, variedade, uma divisão social do trabalho. Ela é condição de existência da produção de mercadorias, embora, inversamente, a produção de mercadorias não seja condição de existência de divisão social do trabalho. Na comuna da Índia antiga, o trabalho está dividido socialmente sem que os produtos se tornem mercadorias. Ou, dando um exemplo mais próximo, em cada fábrica o trabalho está sistematicamente dividido, mas essa divisão não é mediada pelo facto de os operários trocarem os seus produtos individuais. Só produtos de trabalhos privados autônomos independentes uns dos outros estão frente a frente como mercadorias. Viu-se, portanto, que no valor de uso de cada mercadoria está metida uma determinada atividade produtiva conforme a um fim, ou trabalho útil. Valores de uso não podem estar frente a frente como mercadorias se neles não estiverem metidos trabalhos úteis qualitativamente diferentes. Numa sociedade cujos produtos tomam em geral a forma da mercadoria, numa sociedade de produtores de mercadorias, esta diferença qualitativa entre trabalhos úteis, que se exercem independentemente uns dos outros, como negócios privados de produtores autônomos, desenvolve-se num sistema de múltiplos membros, numa divisão social do trabalho. De resto, para o casaco é indiferente ser vestido pelo alfaiate ou pelo cliente do alfaiate. Ele atua, em ambos os casos, como valor de uso. Também a relação entre o casaco e o trabalho que o produz não é, em si, minimamente alterada pelo facto da costura se tornar uma profissão particular, um membro autônomo da divisão social do trabalho. Aí onde a necessidade de vestuário a isso obrigou, o homem fez roupas ao longo de milênios antes de qualquer homem se tornar alfaiate. Mas a existência do casaco, do tecido de linho, de qualquer elemento da riqueza material não proporcionada pela natureza, teve sempre que ser mediada por uma especial atividade conforme a um fim, que adequa matérias naturais particulares a necessidades humanas particulares. Como formador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, condição independente de todas as formas de sociedade, uma eterna necessidade natural para mediar a troca material entre o homem e a natureza e, portanto, a vida humana. Os valores de uso casaco, tecido de linho, etc., em suma, os corpos das mercadorias, são combinações de dois elementos, matéria natural e trabalho.
Se retirarmos a soma total dos diferentes trabalhos úteis que estão metidos no casaco, no tecido de linho, etc., resta sempre um substrato material, que existe pela natureza, sem a intervenção do homem. Na sua produção, o homem apenas pode actuar como a própria natureza, e apenas pode alterar as formas das matérias. 2 asterisco. Mais ainda, neste trabalho da própria informação formum, ele é constantemente apoiado por forças naturais. O trabalho não é, portanto, a única fonte dos valores de uso por ele produzidos, da riqueza material. O trabalho é o pai dela, como diz William Pett, e a terra é a mãe. N26. Passemos agora da mercadoria enquanto objeto de uso às mercadorias valor-var inverte. De acordo com a nossa suposição, o casaco tem o dobro do valor do tecido de linho. Porém, esta é apenas uma diferença quantitativa, que de momento ainda não nos interessa. Recordamos, por isso, que, se o valor de um casaco é o dobro do de 10 covados de tecido de linho, então 20 covados de tecido de linho têm a mesma magnitude de valor que um casaco. Como valores, o casaco e o tecido de linho são coisas de igual substância, expressões objetivas de trabalho de igual espécie. Mas, costura e tecelagem são trabalhos qualitativamente diferentes. Há, no entanto, situações sociais em que a mesma pessoa faz alternadamente costura e tecelagem. Assim, estes dois modos diferentes de trabalho são apenas modificações do trabalho do mesmo indivíduo e não ainda funções fixas particulares de indivíduos diferentes. Tal como o casaco que o nosso alfaiate faz hoje e as calças que faz amanhã apenas pressupõem variações do mesmo trabalho individual. A simples observação ensina além disso que, na nossa sociedade capitalista, consoante a mudança de direção da procura de trabalho, uma dada porção de trabalho humano é alternadamente fornecida sob a forma de costura ou sob a forma de tecelagem. Pode ser que esta mudança de forma do trabalho não ocorra sem fricção, mas tem de dar-se. Se abstrairmos da determinidade da atividade produtiva e, portanto, do caráter útil do trabalho, o que nele permanece é o facto de ser dispêndio de força de trabalho humana. Costura e tecelagem, embora atividades produtivas qualitativamente diferentes, são ambas dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos e mãos humanos, etc. E, neste sentido, são ambas trabalho humano. São apenas duas formas diferentes de despender força de trabalho humana. Sem dúvida que a própria força de trabalho humana para ser despendida desta ou daquela forma tem de estar mais ou menos desenvolvida. Mas o valor da mercadoria manifesta pura e simplesmente trabalho humano, dispêndio de trabalho humano em geral. E assim como na sociedade burguesa um general ou um banqueiro desempenham um grande papel enquanto pelo contrário o homem puro e simples desempenha um papel mesquinho, 4 asterisco, o mesmo se passa aqui com o trabalho humano. Ele é dispêndio de força de trabalho simples que, em média, todo homem comum, sem particular desenvolvimento, possui no seu organismo físico. O próprio trabalho médio simples muda, por certo, o seu caráter em diferentes países e épocas da civilização ou cultura epochen, mas dá-se sempre numa sociedade existente. O trabalho mais complexo conta apenas como trabalho simples potenciado, ou antes, multiplicado, de tal forma que um menor quantum de trabalho complexo é igual a um quantum maior de trabalho simples. A experiência mostra que esta redução se processa constantemente. Pode uma mercadoria ser produto de trabalho mais complexo, mas o seu valor torna-a igual ao produto de trabalho simples, e assim, ela própria apenas representa um determinado quantum de trabalho simples, 5 asterisco. As diferentes proporções em que diferentes espécies de trabalho se reduzem a trabalho simples como sua unidade de medida são fixadas por meio de um processo social nas costas dos produtores e parecem-lhes, portanto, dadas pela tradição. Para simplificar, no que se segue cada espécie de força de trabalho contará para nós imediatamente como força de trabalho simples, com que apenas se poupa o incômodo da redução. Portanto, tal como nos valores casaco e tecido de linho se abstraiu da diferença entre os seus valores de uso, assim também nos trabalhos que se manifestam nesses valores se abstrai da diferença entre as suas formas úteis, costura e tecelagem. Tal como os valores de uso casaco e tecido de linho são combinações de atividades produtivas com pano e fio, com um fim determinado, e os valores casaco e tecido de linho, em contrapartida, são meras gelatinas de trabalho de igual espécie.
Assim também os trabalhos contidos nesses valores não contam pelo seu comportamento produtivo em relação ao pano e ao fio, mas apenas como dispêndios de força de trabalho humana. Costura e tecelagem são elementos de formação dos valores de uso casaco e tecido de linho precisamente pelas suas qualidades diversas. Só são substância do valor casaco e do valor tecido de linho na medida em que se abstrair da sua qualidade particular e possuírem ambas qualidade igual, a qualidade de trabalho humano. Casaco e tecido de linho, porém, não são apenas valores em geral, mas valores de determinada magnitude, e, segundo a nossa suposição, o casaco tem o dobro do valor de 10 covados de tecido de linho. De onde vem esta diversidade das suas magnitudes de valor? Do facto de o tecido de linho conter metade do trabalho do casaco, de tal modo que, para a produção do último, a força de trabalho tem de ser despendida durante o dobro do tempo necessário para a produção do primeiro. Portanto, se, no que se refere ao valor de uso, o trabalho contido na mercadoria apenas conta qualitativamente, no que se refere à magnitude de valor ele apenas conta quantitativamente, depois de já estar reduzido a trabalho humano sem outra qualidade. No primeiro caso trata-se do como e do o que, no segundo caso do seu quanto, da sua duração no tempo. Como a magnitude do valor de uma mercadoria apenas manifesta o quantum de trabalho nela contido, as mercadorias, em certa proporção, têm de ser sempre valores iguais. Se a força produtiva, digamos, de todos os trabalhos úteis requeridos para a produção de um casaco permanecer inalterada, a magnitude de valor dos casacos aumenta com a sua própria quantidade. Se um casaco representa x dias de trabalho, 2 casacos representam 2x, etc. Admitamos, porém, que o trabalho necessário para a produção de um casaco aumentava para o dobro ou caía para a metade. No primeiro caso, um casaco tem tanto valor como anteriormente 2 casacos, no segundo caso, 2 casacos têm apenas tanto valor como anteriormente um, embora, em ambos os casos, um casaco continue a prestar os mesmos serviços que antes e o trabalho útil nele contido continue a ser, tal como antes, da mesma boa qualidade. Mas modificou-se o quantum de trabalho despendido na sua produção. Um maior quantum de valor de uso constitui, em si, maior riqueza material, sendo 2 casacos mais riqueza do que um. Com 2 casacos pode-se vestir 2 homens, com um casaco apenas um homem, etc. No entanto, a massa crescente de riqueza material pode corresponder a uma queda simultânea da sua magnitude de valor. Este movimento positivo resulta do caráter biface do trabalho. A força produtiva é sempre, naturalmente, força produtiva de trabalho útil, concreto e determina apenas de facto o grau de eficácia de uma atividade produtiva conforme a um fim em dado espaço de tempo. O trabalho útil torna-se, por isso, uma fonte de produtos mais rica ou mais pobre em relação direta com a subida ou a queda da sua força produtiva. Em contrapartida, uma mudança da força produtiva em si e por si não atinge em nada o trabalho exposto no valor. Como a força produtiva pertence à forma útil concreta do trabalho, ela deixa naturalmente de poder afetar o trabalho a partir do momento em que se abstraia da forma útil concreta deste. O mesmo trabalho produz, assim, nos mesmos espaços de tempo, sempre a mesma magnitude de valor, mude como mudar a força produtiva. Mas, num mesmo espaço de tempo, ele fornece diferentes quanta de valores de uso, mais, quando a força produtiva aumenta, menos, quando ela diminui. A mesma mudança da força produtiva que aumenta a fecundidade do trabalho, e, portanto, a massa de valores de uso por ele fornecidos, diminui assim a magnitude de valor dessa massa total aumentada se essa mudança encurtar a soma do tempo de trabalho necessário à sua produção. E o mesmo se inversamente. Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho humana no sentido fisiológico, e nesta qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano em abstracto ele forma o valor das mercadorias. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho humana de uma forma particular e com um fim determinado, e nesta qualidade de trabalho útil concreto produz valores de uso. 6 asterisco. 3. A forma valor ou o valor de troca. Capa. As mercadorias vêm ao mundo na forma de valores de uso ou de corpos de mercadorias, como ferro, tecido de linho, trigo, etc. Esta é a sua forma natural prosaica. No entanto, elas apenas são mercadorias porque são algo de duplo, objetos de uso e, simultaneamente, portadores de valor.
Por isso, elas apenas aparecem como mercadorias ou apenas possuem a forma de mercadorias na medida em que possuem forma dupla, a forma natural e a forma valor. A objetividade de valor, vertegenstanglichkeit das mercadorias diferencia-se da senhora expedita pelo facto de não se saber por onde agarrá-la, N27. De modo exatamente contrário à objetividade grosseira sensível dos corpos das mercadorias, nenhum átomo de matéria natural entra na sua objetividade de valor. Pode-se, por isso, virar e tornar a virar como se quiser uma mercadoria singular que ela continua a não ser concebível como coisa valor ou verte. Se recordarmos, no entanto, que as mercadorias só possuem objetividade de valor na medida em que são expressões da mesma unidade social, o trabalho humano, e que, portanto, a sua objetividade de valor é puramente social, então é evidente que esta só pode aparecer na relação social de mercadoria para mercadoria. Partimos, de facto, do valor de troca ou relação de troca das mercadorias para descobrirmos a pista do seu valor aí escondido. Temos agora de voltar a esta forma fenomênica do valor. Toda a gente sabe, mesmo que não saiba mais nada, que as mercadorias possuem uma forma-valor comum que contrasta de modo extremamente gritante com as variegadas formas naturais dos seus valores de uso, a forma dinheiro. Interessa aqui, no entanto, conseguir aquilo que a economia burguesa nenhuma vez tentou, a saber, demonstrar a gênese desta forma dinheiro, ou seja, seguir o desenvolvimento da expressão de valor contida na relação de valor das mercadorias, desde a sua figura mais simples e mais imperceptível até a ofuscante forma dinheiro. Desse modo desaparecerá simultaneamente o enigma do dinheiro. A relação de valor mais simples é manifestamente a relação de valor de uma mercadoria com uma única mercadoria de espécie diversa, seja ela qual for. A relação de valor entre duas mercadorias fornece-nos, portanto, a mais simples expressão de valor para uma mercadoria. A. Forma valor simples, singular ou acidental. X de mercadoria é igual a Y de mercadoria 6, ou X de mercadoria vale Y de mercadoria B. 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, ou 20 covados de tecido de linho valem um casaco. Os dois polos da expressão de valor, forma-valor relativa e forma de equivalente. O segredo de toda forma-valor está nesta forma-valor simples. A sua análise constitui, por isso, a dificuldade propriamente dita. Aqui, duas mercadorias de espécie diferente, A e B, no nosso exemplo tecido de linho e casaco, desempenham manifestamente dois diferentes papéis. O tecido de linho expressa o seu valor no casaco, o casaco serve de material dessa expressão de valor. A primeira mercadoria desempenha um papel ativo, a segunda um papel passivo. O valor da primeira mercadoria está exposto como valor relativo ou acha-se numa forma valor relativa. A segunda mercadoria funciona como equivalente ou acha-se na forma de equivalente. Forma valor relativo e forma de equivalente são momentos humanamente inseparáveis, que se condicionam mutuamente, fazem parte um do outro, mas, simultaneamente, extremos opostos ou que se excluem reciprocamente, polos da mesma expressão de valor. Eles repartem-se sempre entre as diversas mercadorias que a expressão de valor relaciona entre si. Não posso, p.ex., exprimir o valor do tecido de linho em tecido de linho. 20 covados de tecido de linho igual a 20 covados de tecido de linho não é nenhuma expressão de valor. Inversamente, a equação diz antes que 20 covados de tecido de linho nada mais são que 20 covados de tecido de linho, um determinado quantum do objeto de uso tecido de linho. O valor do tecido de linho só pode, portanto, ser expresso relativamente, em outra mercadoria. A forma-valor relativa do tecido de linho supõe por isso que uma qualquer outra mercadoria se ache em face dele na forma de equivalente. Por outro lado, esta outra mercadoria que figura como equivalente não pode achar-se simultaneamente na forma-valor relativa. Não é ela que expressa o seu valor. Ela apenas fornece o material para a expressão de valor de outra mercadoria. Sem dúvida que a expressão 20 covados de tecido de linho igual a um casaco ou 20 covados de tecido de linho valem um casaco inclui também as relações inversas, um casaco igual a 20 covados de tecido de linho ou um casaco vale 20 covados de tecido de linho. Mas a verdade é que eu tenho assim de inverter a equação para expressar o valor do casaco relativamente, e, logo que o faço, é o tecido de linho que se torna o equivalente em vez do casaco.
Portanto, na mesma expressão de valor, a mesma mercadoria não pode aparecer simultaneamente em ambas as formas. Estas excluem-se, antes, polarmente. Assim, se uma mercadoria se acha na forma valor relativo ou na forma de equivalente oposta depende exclusivamente da sua posição, em cada caso, na expressão de valor, e do facto de ela ser a mercadoria cujo valor é expresso ou a mercadoria em que se expressa valor. 2. A forma valor relativa. A. Conteúdo da forma valor relativa. Para descobrir como é que a expressão simples de valor de uma mercadoria está metida na relação de valor de duas mercadorias, tenho antes de mais de considerar esta relação de modo totalmente independente do seu lado quantitativo. Na maioria das vezes procede-se exatamente de modo inverso e vê-se na relação de valor apenas a proporção em que determinados quanta de dois tipos de mercadorias se equivalem entre si. Não se repara que as magnitudes de coisas diversas apenas se tornam quantitativamente comparáveis depois da sua redução à mesma unidade. Só como expressões da mesma unidade é que elas são magnitudes homônimas, e daí, comensuráveis, um asterisco. Quer 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, ou igual a 20, ou igual a x casacos, quer um dado quantum de tecido de linho valha muitos ou poucos casacos, cada uma dessas proporções implica sempre que tecido de linho e casacos, como magnitudes de valor, são expressões da mesma unidade, coisas da mesma natureza. Tecido de linho igual casaco é a base da equação. Mas as duas mercadorias qualitativamente igualadas não desempenham o mesmo papel. Só o valor do tecido de linho é expressado. E como? Através da sua relação com o casaco como seu equivalente ou como por ele trocável. Nesta relação, o casaco aparece como forma de existência de valor, como coisa-valor, pois só como tal ele é o mesmo que o tecido de linho. Por outro lado, o ser-valor vértice impróprio do tecido de linho aparece ou recebe uma expressão autônoma, pois só como valor ele é relacionável com o casaco como algo de igual valor ou por ele trocável. Assim o ácido butírico é um corpo diverso do formiato de propilo. No entanto, ambos consistem nas mesmas substâncias químicas, carbono, C, hidrogênio, H, e oxigênio, O, e até em igual composição percentual, a saber, C4H82. Ora, se o formiato de propilo fosse igualado ao ácido butírico, então, nessa relação, o formiato de propilo apareceria, em primeiro lugar, meramente como forma de existência de C4H82, em segundo lugar, ficaria dito que também o ácido butírico consiste em C4H82. Pela igualização do formiato de propilo e do ácido butírico, diferentemente da sua forma corpórea, seria, portanto, expressa a sua substância química. Se dissermos que, como valores, as mercadorias são meras gelatinas de trabalho humano, a nossa análise reduz-las à abstração valor vert abstraction, mas não lhes dá nenhuma forma valor diversa das suas formas naturais. Outra coisa se passa na relação de valor de uma mercadoria com outra. O seu caráter de valor evidencia-se aqui através da sua própria relação com a outra mercadoria. Na medida em que, o casaco, como coisa-valor, é igualado ao tecido de linho, o trabalho que está metido num é igualado ao trabalho que está metido no outro. É certo que a costura, que faz o casaco, é um trabalho concreto de espécie diversa da tecelagem, que faz o tecido de linho. Mas a igualização à tecelagem reduz a costura, de facto, aquilo que há de realmente igual nos dois trabalhos, ao seu caráter comum de trabalho humano. Por este desvio fica assim dito que também a tecelagem, na medida em que tece valor, não possui nenhum caracteres distintivos em relação à costura, sendo, portanto, trabalho humano em abstracto. Só a expressão de equivalência de mercadorias de espécie diversa faz aparecer o caráter específico do trabalho formador de valor, na medida em que ela, efetivamente, reduz os trabalhos de espécie diversa, que estão metidos nas mercadorias de espécie diversa, ao que tem de comum, a trabalho humano em geral. 2 asterisco. No entanto, não basta exprimir o caráter específico do trabalho em que o valor do tecido de linho consiste. Força de trabalho humano em estado fluido ou trabalho humano forma valor, mas não é valor. Torna-se valor no estado coagulado, na forma de objeto. Para exprimir o valor do tecido de linho como gelatina do trabalho humano, esse valor tem de ser expresso como uma objetividade, a qual é,
como coisa de English, diversa do próprio tecido de linho e, simultaneamente, lhe é comum com outra mercadoria. O problema está já resolvido. Na relação de valor do tecido de linho, o casaco vale como seu equivalente qualitativamente igual, como coisa da mesma natureza, porque é um valor. Aqui, ele vale, pois, como uma coisa em que se manifesta valor ou que expõe valor na sua forma natural palpável. Ora, o casaco, o corpo da mercadoria casaco, é um mero valor de uso. Um casaco expressa tão pouco valor como a primeira peça de tecido de linho que apareça. Isto prova apenas que ele, dentro da relação de valor com o tecido de linho, significa mais do que fora dela, tal como muita gente dentro de um casaco com galões significa mais do que fora do mesmo. Na produção do casaco foi efetivamente despendida força de trabalho humana sob a forma de costura. Está, portanto, nele acumulado trabalho humano. Segundo este aspecto, o casaco é portador de valor, apesar de esta sua propriedade não transparecer mesmo que ele se gaste até ao fio. E, na relação de valor do tecido de linho, ele vale apenas segundo este aspecto e, portanto, como valor encarnado, como corpo de valor. Apesar da sua aparência abotoada, o tecido de linho reconheceu nele a bela alma de valor da mesma linhagem. No entanto, fez-se ao tecido de linho, o casaco não pode representar valor sem que, simultaneamente, para o tecido de linho o valor tome a forma de um casaco. Assim, o indivíduo A não pode comportar-se para com o indivíduo B como se este fosse uma majestade sem que para A, simultaneamente, a majestade tome a figura corpórea de B. Por isso, mude de fisionomia, cabelo e muitas outras coisas com cada novo pai da pátria, Landesvater. Na relação de valor em que o casaco constitui o equivalente do tecido de linho, a forma casaco vale, pois, como forma valor. O valor da mercadoria tecido de linho é, assim, expresso no corpo da mercadoria casaco, o valor de uma mercadoria no valor de uso da outra. Como valor de uso, o tecido de linho é uma coisa diversa sensivelmente do casaco, como o valor é um igual do casaco e, por isso, tem o aspecto de um casaco. Assim, ele recebe uma forma-valor diversa da sua forma natural. O seu ser-valor aparece na sua igualdade com o casaco como a natureza ovina do cristão na sua igualdade com o Cordeiro de Deus. Vemos que tudo que a análise do valor da mercadoria nos disse antes o diz agora o próprio tecido de linho logo que entra em contato com outra mercadoria, o casaco. Só que trai os seus pensamentos na única linguagem que lhe é familiar, a linguagem das mercadorias. Para dizer que o trabalho na sua propriedade abstracta de trabalho humano forma o seu próprio valor, o tecido de linho diz que o casaco, na medida em que lhe equivale, ou seja, em que é valor, consiste no mesmo trabalho que o tecido de linho. Para dizer que a sua sublime objetividade de valor é diversa do seu corpo entretecido, ele diz que o valor tem o aspecto de um casaco e que, por isso, ele próprio, como coisa-valor, se parece com o casaco como um ovo se parece com outro. Note-se, a propósito, que também a linguagem das mercadorias tem, para além do hebreu, muitos outros dialectos mais ou menos corretos. O alemão Vertzen, p.ex., expressa de forma menos acutilante do que o verbo românico valere, valer, valoir, que a igualização da mercadoria B à mercadoria é a própria expressão de valor da mercadoria Paris Vaut B em Unimesse, N28. Assim, por meio da relação de valor, a forma natural da mercadoria B torna-se na forma valor da mercadoria A ou o corpo da mercadoria B no espelho de valor da mercadoria A. 4 asterisco. Na medida em que a mercadoria se relaciona com a mercadoria B como corpo de valor, como materialização ou materiatur de trabalho humano, ela fazenda do valor de uso B material da sua própria expressão de valor. O valor da mercadoria A, assim expresso no valor de uso da mercadoria B, possui a forma do valor relativo. B. Determinidade quantitativa da forma valor relativa. Toda a mercadoria cujo valor deva ser expresso é um objeto de uso de um dado quantum, 15 alqueires de trigo, 100 lib de café, etc. Este dado quantum de mercadoria contém um determinado quantum de trabalho humano. Portanto, a forma valor tem de exprimir não só valor em geral mas também valor quantitativamente determinado ou magnitude de valor. Na relação de valor da mercadoria A com a mercadoria B, do tecido de linho com o casaco, portanto, a espécie de mercadoria casaco é não só igualada qualitativamente, como corpo de valor em geral, ao tecido de linho, mas também a um determinado quantum do tecido de linho, p.ex.,
20 covados de tecido de linho, um determinado quantum do corpo de valor ou do equivalente, PEs, um casaco. A equação 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, ou 20 covados de tecido de linho valem um casaco pressupõe que em um casaco existe exatamente tanta substância de valor como em 20 covados de tecido de linho, que ambos os quanta de mercadoria, portanto, custam igual quantidade de trabalho ou um tempo de trabalho de igual magnitude. O tempo de trabalho necessário para a produção de 20 covados de tecido de linho ou de um casaco, porém, muda com qualquer mudança na força produtiva da tecelagem ou da costura. Temos, pois, de investigar mais de perto a influência de tal mudança sobre a expressão relativa da magnitude de valor. E suponhamos que o valor do tecido de linho muda, 6 enquanto o valor do casaco se mantém constante. Se o tempo de trabalho necessário para a produção do tecido de linho duplicar, em consequência, PEs, da crescente infertilidade do solo que dá linho, então o seu valor também duplica. Em vez de 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, teríamos 20 covados de tecido de linho igual a 2 casacos, pois um casaco conteria agora apenas metade do tempo de trabalho de 20 covados de tecido de linho. Se, pelo contrário, o tempo de trabalho necessário para a produção do tecido de linho se reduzir para metade em consequência, PEs, de teares aperfeiçoados, então o valor do tecido de linho cai para metade. De acordo com isto, teríamos agora 20 covados de tecido de linho igual a L2 casaco. O valor relativo da mercadoria A, I e E, o seu valor expresso na mercadoria B, sobe e desce, pois, em relação direta com o valor da mercadoria A, mantendo-se igual ao valor da mercadoria B. Segunda, suponhamos que o valor do tecido de linho se mantém constante, enquanto o valor do casaco muda. Se, nestas circunstâncias, duplicar o tempo de trabalho necessário para a produção do casaco em consequência, PEs, de uma tosquia fraca, então temos agora 20 covados de tecido de linho igual meio casaco, em vez de 20 covados de tecido de linho igual a um casaco. Se, pelo contrário, o valor do casaco descer para metade, então 20 covados de tecido de linho igual a 2 casacos. Mantendo-se igual o valor da mercadoria A, desce ou sobe, portanto, o seu valor relativo, expresso na mercadoria B, em relação inversamente proporcional à mudança de valor de B. Se compararmos os casos diversos em I segunda, resulta que a mesma mudança de magnitude do valor relativo pode provir de causas totalmente opostas. Assim, a partir de 20 covados de tecido de linho igual a um casaco tem-se, a equação 20 covados de tecido de linho igual a 2 casacos, ou porque o valor do tecido de linho duplica ou porque o valor dos casacos desce para metade, e 2. A equação 20 covados de tecido de linho igual meio casaco, ou porque o valor do tecido de linho cai para metade ou porque o valor do casaco sobe para o dobro. Terceira, suponhamos que os quanta de trabalho necessários para a produção de tecido de linho e de casaco mudam simultaneamente, no mesmo sentido e na mesma proporção. Neste caso, tal como antes, 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, por muito que seus valores se tenham alterado. Descobre-se a sua mudança de valor logo que se compara aqueles com uma terceira mercadoria cujo valor permanecesse constante. Se os valores de todas as mercadorias subissem ou descessem simultaneamente na mesma proporção, os seus valores relativos permaneceriam inalterados. A sua mudança real de valor só seria visível através do facto de agora, em geral, no mesmo tempo de trabalho, se fornecer um quantum de mercadorias maior ou menor do que antes. Quarta, suponhamos que os tempos de trabalho necessários para a produção, respectivamente, de tecido de linho e de casaco, e, por isso, os seus valores, mudam simultaneamente no mesmo sentido, mas em grau desigual, ou no sentido oposto, etc. A influência de todas as possíveis combinações deste tipo sobre o valor relativo de uma mercadoria resulta simplesmente da aplicação dos casos I, segunda e terceira. Portanto, mudanças reais da magnitude de valor não se refletem nem inequívoca nem exaustivamente na sua expressão relativa ou na magnitude do valor relativo. O valor relativo de uma mercadoria pode mudar, embora o seu valor permaneça constante. O seu valor relativo pode permanecer constante embora o seu valor mude, e, finalmente, mudanças simultâneas na sua magnitude de valor e na expressão relativa dessa magnitude de valor não precisam, de forma nenhuma, de ser congruentes. 7 3. Da forma de equivalente. Vimos que uma mercadoria A,
o tecido de linho, na medida em que expressa o seu valor no valor de uso de uma mercadoria de espécie diversa B, o casaco, imprime a esta última uma forma-valor peculiar, A de equivalente. A mercadoria tecido de linho faz aparecer o seu próprio ser-valor pelo facto de o casaco, sem tomar uma forma-valor diversa da sua forma corpórea, lhe equivaler. Efectivamente, o tecido de linho exprime, pois, o seu próprio ser-valor pelo facto de o casaco ser imediatamente trocável por ele. A forma de equivalente de uma mercadoria é, consequentemente, a forma da sua trocabilidade imediata por outra mercadoria. Se uma espécie de mercadorias, como os casacos, serve de equivalente a outra espécie de mercadorias, como o tecido de linho, e, desse modo, os casacos recebem a propriedade característica de se encontrarem numa forma imediatamente trocável pelo tecido de linho, não nos é dada com isso, de modo nenhum, a proporção em que casacos e tecido de linho são trocáveis. Como a magnitude de valor do tecido de linho está dada, a proporção depende da magnitude de valor dos casacos. Quer o casaco seja expresso como equivalente e o tecido de linho como valor relativo ou, inversamente, o tecido de linho como equivalente e o casaco como valor relativo, a sua magnitude de valor permanece, tal como antes, determinada pelo tempo de trabalho necessário para a sua produção, independentemente, portanto, da sua forma-valor. Porém, logo que espécie de mercadoria casaco toma, na expressão de valor, o lugar do equivalente, a sua magnitude de valor não recebe qualquer expressão como magnitude de valor. Na equação de valor, ela figura antes, apenas, como o quantum determinado de uma coisa. P. 40 covados de tecido de linho valem, o quê? 2 casacos. Como a espécie de mercadoria casaco desempenha aqui o papel de equivalente, o valor de uso casaco serve de corpo de valor ao tecido de linho, basta também um quantum determinado de casacos para exprimir um determinado quantum de valor de tecido de linho. Assim, 2 casacos podem exprimir a magnitude de valor de 40 covados de tecido de linho, mas nunca podem exprimir a sua própria magnitude de valor, a magnitude de valor de casacos. A concepção superficial do facto de que, na equação de valor, o equivalente possui sempre e apenas a forma de um simples quantum de uma coisa, de um valor de uso, induziu erradamente Bailey, tal como muitos dos seus predecessores e sucessores, a ver na expressão de valor uma relação apenas quantitativa. Acontece antes que a forma de equivalente de uma mercadoria não contém nenhuma determinação de valor quantitativa. A primeira peculiaridade que ressalta da observação da forma de equivalente é esta: o valor de uso torna-se forma fenomênica do seu contrário, do valor. A forma natural da mercadoria torna-se forma-valor. Mas, nota bene, 8 asterisco, este quiproquo só acontece a uma mercadoria B, casaco ou trigo ou ferro, etc., no interior da relação de valor, na qual uma qualquer outra mercadoria A, tecido de linho, etc., a ela se reporta, e só no interior dessa relação. Como nenhuma mercadoria se pode relacionar consigo própria como equivalente, portanto, também não pode fazer da sua própria pele natural a expressão do seu próprio valor, ela tem de se relacionar com outra mercadoria como equivalente ou fazer da pele natural de uma outra mercadoria a sua própria forma-valor. Ilustremos isto com o exemplo de uma medida que se aplica aos corpos das mercadorias como corpos de mercadorias, e como valores de uso. Um pilão de açúcar, sendo corpo, é 1 grave severo e tem, portanto, peso ou geviste, mas em nenhum pilão se pode ver ou tocar o seu peso. Tomemos, porém, diversos bocados de ferro cujo peso esteja previamente determinado. A forma corpórea do ferro, considerada por si, é tão pouco forma fenomênica da gravidade Skerry como a do pilão de açúcar. No entanto, para exprimir o pilão como gravidade, coloquemo-lo numa relação de peso com o ferro. Nesta relação o ferro serve como corpo que nada representa além da gravidade. Deste modo, quanta de ferro servem para a medida de peso do açúcar e representam, em relação ao corpo do açúcar, uma mera figura da gravidade, uma forma fenomênica da gravidade. O ferro só desempenha este papel no interior desta relação, em que o açúcar ou qualquer outro corpo, cujo peso se pretende encontrar, a ele se reporta. Se as duas coisas não fossem graves, não poderiam entrar nessa relação e, por isso, uma não poderia servir como expressão da gravidade da outra. Se as atirarmos ambas para o prato da balança, vemos de facto que elas,
como gravidade, são o mesmo e, por isso, numa determinada proporção, têm também o mesmo peso. Tal como o corpo do ferro, como medida de peso, em relação ao pilão apenas representa a gravidade, assim também na nossa expressão de valor o corpo do casaco, em relação ao tecido de linho, apenas representa valor. No entanto, a analogia termina aqui. Na expressão de peso do pilão de açúcar, o ferro representa uma propriedade natural comum aos dois corpos, a sua gravidade, ao passo que, na expressão de valor do tecido de linho, o casaco representa uma propriedade supranatural de ambas as coisas, o seu valor, algo de puramente social. Na medida em que a forma valor relativa de uma mercadoria, PEs, o tecido de linho, exprime o seu ser-valor como algo de completamente diferente do seu corpo e das suas propriedades, PEs, como igual a casaco, essa própria expressão indica que esconde uma relação social. Dá-se o inverso com a forma de equivalente. Esta consiste precisamente no facto de o corpo de uma mercadoria, como o casaco, assim tal como é, exprimir valor, portanto, possuir, por natureza, forma valor. É certo que isto apenas é válido no interior da relação de valor em que a mercadoria tecido de linho está referida como equivalente à mercadoria casaco, 9 asterisco. Porém, como as propriedades de uma coisa não resultam da sua relação com outras coisas, antes apenas se ativam em tal relação, também o casaco parece possuir por natureza sua forma de equivalente, a sua propriedade de trocabilidade imediata, assim como a sua propriedade de ser um grave ou de conservar o calor. Daí o enigmático da forma de equivalente, que só chama a atenção burguesamente tosca do economista político quando essa forma se lhe depara de modo acabado no dinheiro. Ele procura então dissipar o caráter místico do ouro e da prata, substituindo-os por mercadorias menos deslumbrantes e recitando com um prazer sempre renovado o catálogo de toda a chusma de mercadorias que a seu tempo representaram o papel de equivalente de mercadorias, varena equivalens. Ele não suspeita que até a mais simples expressão de valor, como 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, permite resolver o enigma da forma de equivalente. O corpo da mercadoria que serve de equivalente vigora sempre como corporização de trabalho humano em abstracto e é sempre o produto de um determinado trabalho útil, concreto. Este trabalho concreto torna-se, pois, expressão de trabalho humano em abstracto. Se o casaco, PEs, vigora como mera realização de trabalho humano em abstracto, também a costura, que nele efetivamente se realiza, vigora como mera forma de realização de trabalho humano em abstracto. Na expressão de valor do tecido de linho, a utilidade da costura não consiste no facto de fazer roupas, e, portanto, também gente, 11 asterisco, mas no de fazer um corpo que se vê que é valor, portanto, gelatina de trabalho que em nada se distingue do trabalho objetivado no valor do tecido de linho. Para fazer um tal espelho de valor, a própria costura tem de não refletir nada a não ser a sua propriedade abstracta de ser trabalho humano. Sob a forma da costura, tal como sob a forma da tecelagem, é despendida a força de trabalho humana. Ambas possuem, assim, a propriedade geral de trabalho humano e, por isso, podem, em determinados casos, como PEs, na produção de valor, ser consideradas apenas sob este ponto de vista. Nada disto é misterioso. Mas, na expressão de valor da mercadoria, a coisa muda. Para exprimir PEs, que o tecer, não na sua forma concreta de tecer, mas na sua propriedade geral de trabalho humano, forma o valor do tecido de linho, L contraposta, como forma de realização palpável de trabalho humano em abstracto, a costura, o trabalho concreto que produz o equivalente do tecido de linho. É, portanto, uma segunda peculiaridade da forma de equivalente que o trabalho concreto se torne forma fenomênica do seu contrário, o trabalho humano em abstracto. No entanto, este trabalho concreto, a costura, na medida em que vigora como mera expressão de trabalho humano indiferenciado, possui a forma da igualdade com outro trabalho, o trabalho que está metido no tecido de linho, e, por isso, embora sendo trabalho privado, como todo outro trabalho que produz mercadorias, é, no entanto, trabalho em forma imediatamente social. É precisamente por isso que ele se manifesta num produto que é imediatamente trocável por outra mercadoria. Uma terceira peculiaridade da forma de equivalente é, portanto, que trabalho privado se torna a forma do seu contrário, trabalho em forma imediatamente social.
As duas peculiaridades da forma de equivalente desenvolvidas em último lugar tornam-se ainda mais apreensíveis se recuarmos até o grande investigador que primeiro analisou, tal como tantas outras formas do pensamento, formas da sociedade e formas da natureza, a forma valor. Foi ele Aristóteles. Antes de mais, Aristóteles afirma claramente que a forma dinheiro da mercadoria é apenas a figura mais desenvolvida da forma valor simples, e da expressão de valor de uma mercadoria em qualquer outra mercadoria que se queira, pois ele diz: 5 leitos igual a 1 casa. Texto grego. Não se diferencia de 5 leitos igual tanto dinheiro. Texto grego 2. Ele percebe, além disso, que a relação de valor em que esta expressão de valor está metida implica por seu lado que a casa seja qualitativamente igualada ao leito e que estas coisas diversas sensivelmente, sem essa igualdade de essência, não seriam relacionáveis entre si como magnitudes comensuráveis. Não há troca, diz ele, sem haver igualdade, não há igualdade sem haver comensurabilidade, texto grego 3. Neste ponto, porém, ele detém-se e desiste de continuar a análise da forma valor. Mas, na verdade, é impossível, texto grego 4, que coisas de tal modo diferentes sejam comensuráveis, e, qualitativamente iguais. Esta igualização apenas pode ser algo de estranho à verdadeira natureza das coisas, e portanto, apenas um recurso de emergência para a necessidade prática, N29. Portanto, o próprio Aristóteles nos diz onde falha a continuação da sua análise, a saber, na falta do conceito de valor. Qual é o igual? A substância comum, que a casa representa para o leito na expressão de valor do leito. Algo assim não pode, na verdade, existir, diz Aristóteles. Por quê? Em relação ao leito, a casa representará algo de igual na medida em que representar o que em ambos, no leito e na casa, é realmente algo de igual. E isso é o trabalho humano. Porém, que, na forma dos valores das mercadorias, todos os trabalhos estejam expressos como trabalho humano igual e, portanto, como equivalentes. Isso não podia Aristóteles tirar da própria forma valor porque a sociedade grega assentava no trabalho escravo e, por isso, tinha por base natural a desigualdade dos homens e das suas forças de trabalho. O segredo da expressão de valor, a igualdade e igual validade de todos os trabalhos, porque na medida em que são trabalho humano em geral, só pode ser decifrado a partir do momento em que o conceito da igualdade humana possua já a solidez de um preconceito do povo. Mas isto só é possível numa sociedade em que a forma mercadoria seja a forma geral do produto de trabalho e, portanto, também a relação dos homens entre si como possuidores de mercadorias seja a relação social dominante. O gênio de Aristóteles brilha precisamente pelo facto de ele descobrir na expressão de valor das mercadorias uma relação de igualdade. Só a limitação histórica da sociedade em que viveu o impede de descobrir em que consiste afinal, na verdade, esta relação de igualdade. 4. O todo da forma valor simples. A forma valor simples de uma mercadoria está contida na sua relação de valor com uma mercadoria de espécie diversa ou na relação de troca com a mesma. O valor da mercadoria é expresso qualitativamente pela trocabilidade imediata da mercadoria B pela mercadoria A. Ele é expresso quantitativamente pela trocabilidade de um determinado quantum da mercadoria B pelo quantum dado da mercadoria A. Por outras palavras, o valor de uma mercadoria é expresso autonomamente pela sua apresentação como valor de troca. Ao dizermos, no princípio deste capítulo, de uma forma corrente, que a mercadoria é valor de uso e valor de troca, a verdade é que isto, para falar exatamente, é falso. A mercadoria é valor de uso ou objeto de uso e valor. Ela manifesta-se como esta coisa dupla, que é, logo que o seu valor possui uma forma fenomênica própria, há de valor de troca, diversa da sua forma natural, e nunca possui essa forma se considerada isoladamente, mas sempre apenas quando numa relação de valor ou de troca com uma segunda mercadoria, de espécie diversa. No entanto, uma vez que o saibamos, aquela maneira de dizer não causa qualquer dano, antes serve de abreviação. A nossa análise demonstrou que a forma valor ou a expressão de valor da mercadoria resulta da natureza do valor da mercadoria, e não inversamente, o valor e a magnitude de valor do seu modo de expressão como valor de troca. É esta, no entanto, a ilusão tanto dos mercantilistas e dos seus modernos reanimadores, tais como Ferrier, Ganiri, etc., 12
como também dos seus antípodas, os modernos commis voyageurs, 14 do livre câmbio, tais como Bastia e consortes. Os mercantilistas põem o acento principal no aspecto qualitativo da expressão de valor e, portanto, na forma de equivalente da mercadoria, que tem no dinheiro a sua forma acabada. Os modernos bufarinheiros do livre câmbio, pelo contrário, que têm de se livrar da sua mercadoria a qualquer preço, põem o acento principal no aspecto quantitativo da forma valor relativa. Para eles, consequentemente, não existe nem valor nem magnitude de valor da mercadoria excepto na sua expressão através da relação de troca, portanto, apenas do boletim de preços correntes diários. O escocês MacLeod, na sua função de enfeitar tanto quanto possível com ar erudito as confusas concepções da Lombard Street N30, constitui uma síntese conseguida dos mercantilistas supersticiosos e dos bufarinheiros do livre câmbio esclarecidos. A consideração mais pormenorizada da expressão de valor da mercadoria contida na relação de valor com a mercadoria B mostrou que, no seu interior, a forma natural da mercadoria apenas vigora como figura do valor de uso e a forma natural da mercadoria B apenas vigora como forma-valor ou figura de valor. A oposição interna de valor de uso e valor encerrada dentro da mercadoria é, portanto, exposta por uma oposição externa, e é, pela relação de duas mercadorias em que uma das mercadorias, cujo valor se pretende exprimir, apenas vigora imediatamente como valor de uso, e a outra mercadoria, pelo contrário, na qual o valor é expresso, apenas vigora imediatamente como valor de troca. A forma valor simples de uma mercadoria é, portanto, a forma fenomênica simples da oposição de valor de uso e valor nela contida. O produto de trabalho é, em todos os estados da sociedade, objeto de uso, mas só uma época de desenvolvimento historicamente determinada, a qual apresenta o trabalho dispendido na produção de uma coisa de uso como sua propriedade objetiva, e é, como seu valor, é que transforma o produto de trabalho em mercadoria. Segue-se daqui que a forma valor simples da mercadoria é simultaneamente a forma mercadoria simples do produto de trabalho e que, portanto, também o desenvolvimento da forma mercadoria coincide com o desenvolvimento da forma valor. Um primeiro olhar mostra logo a insuficiência da forma valor simples, esse germe que só através de uma série de metamorfoses amadurece até a forma preço. A expressão do valor da mercadoria em qualquer mercadoria B apenas distingue o valor da mercadoria do seu próprio valor de uso e, por isso, também apenas a coloca numa relação de troca com uma qualquer espécie singular de mercadorias diversa dela própria, em vez de representar a sua igualdade qualitativa e proporcionalidade quantitativa com todas as outras mercadorias. A forma valor relativa simples de uma mercadoria corresponde à forma de equivalente, singular, de uma outra mercadoria. Assim, o casaco, na expressão de valor relativa do tecido de linho, apenas possui forma de equivalente ou forma de trocabilidade imediata em relação a essa espécie singular de mercadorias, o tecido de linho. Entretanto, a forma valor singular transita, por si própria, para uma forma mais completa. É certo que, por meio dela, o valor de uma mercadoria é expresso em apenas uma mercadoria de outra espécie. Mas a espécie desta segunda mercadoria, seja casaco, seja ferro, seja trigo, etc., é completamente indiferente. Portanto, consoante ela entra numa relação de valor com esta ou aquela outra espécie de mercadorias, assim surgem diversas expressões de valor simples de uma e mesma mercadoria. 15 asterisco. O número das suas expressões de valor possíveis só é limitado pelo número de espécies de mercadorias dela diversas. A sua expressão de valor singularizada transforma-se, por isso, na série sempre prolongável das suas diversas expressões de valor simples. B. Forma valor total ou desdobrada. Z de mercadoria é igual U de mercadoria B, ou igual V de mercadoria C, ou igual W de mercadoria D, ou igual X de mercadoria E, ou igual etc. 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, ou igual a 10 lib de chá, ou igual a 40 lib de café, ou igual a um quarter de trigo, ou igual a 2 onças de ouro, ou igual meia tonelada de ferro, ou igual etc. A forma valor relativa desdobrada. O valor de uma mercadoria, PEs, do tecido de linho, é agora expresso em inúmeros outros elementos do mundo das mercadorias. Qualquer outro corpo de mercadoria se torna no espelho do valor do tecido de linho. 16 asterisco. Pela primeira vez aparece este próprio valor verdadeiramente como gelatina de trabalho humano indiferenciado.
é que o trabalho que o forma está agora expressamente manifestado como trabalho a que qualquer outro trabalho humano equivale, qualquer que seja a forma natural que possua e quer se objective, por isso, em casaco ou trigo ou ferro ou ouro, etc. Assim, através da sua forma-valor, o tecido de linho já não se encontra agora em relação social com apenas uma outra espécie singular de mercadorias, mas com o mundo das mercadorias. Como mercadoria, ele é cidadão desse mundo. Simultaneamente, na série infinita das suas expressões está implícito que o valor das mercadorias seja indiferente à forma particular do valor de uso em que ele aparece. Na primeira forma, 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, pode ser um facto casual que estas duas mercadorias sejam trocadas numa determinada relação quantitativa. Na segunda forma, em contrapartida, transparece logo um fundo essencialmente diverso do fenômeno casual e que o determina. O valor do tecido de linho mantém a mesma magnitude, quer seja apresentado em casaco ou café ou ferro, etc., em inúmeras mercadorias diversas, pertencendo aos mais diversos possuidores. A relação casual de dois possuidores individuais de mercadorias desaparece. Torna-se manifesto que não é a troca que regula a magnitude de valor da mercadoria, mas, inversamente, a magnitude de valor da mercadoria que regula as suas relações de troca. 2. Da forma de equivalente particular. Na expressão de valor do tecido de linho cada mercadoria, casaco, chá, trigo, ferro, etc., vigora como equivalente, portanto, como corpo de valor. A forma natural determinada de cada uma destas mercadorias é agora uma forma de equivalente particular ao lado de muitas outras. Do mesmo modo, as múltiplas espécies de trabalho útil, concreto, determinado, contidas nos diversos corpos de mercadorias vigoram agora, pura e simplesmente, como outras tantas formas particulares de realização ou formas fenomênicas de trabalho humano. 3. Defeitos da forma valor total ou desdobrada. Em primeiro lugar, a expressão de valor relativa da mercadoria é inacabada, porque a sua série de representações nunca se conclui. A cadeia em que uma equação de valor se liga à seguinte mantém-se constantemente prolongável por meio de cada espécie de mercadorias que surja de novo, a qual fornece o material de uma nova expressão de valor. Em segundo lugar, ela forma um colorido mosaico de expressões de valor díspares e de espécies diversas. Se, finalmente, como tem de acontecer, o valor relativo de cada mercadoria for expresso nesta forma desdobrada, então a forma-valor relativa de cada mercadoria é uma série infinita de expressões de valor diversa da forma-valor relativa de qualquer outra mercadoria. Os defeitos da forma-valor relativa desdobrada refletem-se na forma de equivalente que lhe corresponde. Como a forma natural de cada espécie singular de mercadorias é aqui forma particular de equivalente ao lado de inúmeras outras formas particulares de equivalente, em geral apenas existem formas de equivalente limitadas, em que cada uma exclui a outra. De igual modo, a espécie de trabalho útil, concreto, determinado, contido em cada equivalente de mercadorias particular é apenas a forma fenomênica particular, portanto não exaustiva, do trabalho humano. É certo que este possui a sua forma fenomênica completa ou total no conjunto global daquelas formas fenomênicas particulares. Mas, desse modo, não possui nenhuma forma fenomênica unitária. A forma-valor relativa desdobrada, no entanto, consiste apenas numa soma de expressões de valor relativas simples ou equações da primeira forma, como 20 covados de tecido de linho igual a um casaco. 20 covados de tecido de linho igual a 10 lib de chá, etc. Mas cada uma destas equações contém também, reversamente, a equação idêntica. Um casaco igual a 20 covados de tecido de linho. 10 lib de chá igual a 20 covados de tecido de linho, etc. De facto, se um homem troca o seu tecido de linho por muitas outras mercadorias, e por isso, expressa o seu valor numa série de outras mercadorias, então os muitos outros possuidores de mercadorias têm também, necessariamente, de trocar as suas mercadorias por tecido de linho e, por isso, de exprimir os valores das suas diversas mercadorias na mesma terceira mercadoria, o tecido de linho. Se invertermos, pois, a série 20 covados de tecido de linho igual a um casaco ou igual a 10 lib de chá ou igual a etc. Se expressarmos a relação reversa já implícita na série, obtemos então C. Forma valor geral. Um casaco igual 20 covados de tecido de linho. 10 lib de chá igual
40 lib de café igual. 1 quarter de trigo igual. 2 onças de ouro igual. Meia tonelada de ferro igual. X de mercadoria A igual. Etc. de mercadoria igual. 1 carácter alterado da forma valor. As mercadorias apresentam agora os seus valores, 1 simplesmente, porque numa única mercadoria, e 2 unitariamente, porque na mesma mercadoria. A sua forma valor é simples e comum, e por isso geral. As formas I e segunda apenas conseguiam exprimir o valor de uma mercadoria como algo diferente do seu próprio valor de uso ou do seu corpo de mercadoria. A primeira forma produzia equações de valor como: um casaco igual a 20 covados de tecido de linho, 10 lib de chá igual a 72 toneladas de ferro, etc. O valor do casaco expressa-se como algo de igual a tecido de linho, o valor do chá como algo de igual a ferro, etc. Mas estas expressões de valor do casaco e do chá, algo de igual a tecido de linho e algo de igual a ferro, são tão diversas como o tecido de linho e o ferro. Esta forma só ocorre manifestamente de um modo prático nos primeiros comércios, quando os produtos de trabalho são transformados em mercadorias através de uma troca acidental e ocasional. A segunda forma distingue mais completamente que a primeira o valor de uma mercadoria do seu próprio valor de uso, pois o valor do casaco, PEs, é agora confrontado com a sua forma natural em todas as formas possíveis, como algo de igual a tecido de linho, algo de igual a ferro, algo de igual a chá, etc. Tudo mais, excepto algo de igual a casaco. Por outro lado, está aqui diretamente excluída qualquer expressão comum de valor das mercadorias, pois na expressão de valor de cada mercadoria todas as outras mercadorias aparecem agora apenas na forma de equivalentes. A forma valor desdobrado ocorre, efectivamente, pela primeira vez, quando um produto de trabalho, o gado, PEs, já não é excepcionalmente mas habitualmente trocado por diversas outras mercadorias. A forma recém-adquirida exprime os valores do mundo das mercadorias numa única espécie de mercadorias destacada desse mundo, PEs, em tecido de linho, apresentando assim os valores de todas as mercadorias por meio da sua igualdade com o tecido de linho. Como algo de igual a tecido de linho, o valor de cada mercadoria não é agora diferente apenas do seu próprio valor de uso, mas de todo o valor de uso, e, precisamente por isso, expresso como aquilo que ela tem de comum com todas as mercadorias. Assim, só esta forma relaciona realmente as mercadorias entre si como valores ou as faz aparecer umas às outras como valores de troca. Ambas as formas anteriores exprimem, cada uma, o valor de uma mercadoria, seja numa mercadoria singular de espécie diversa, seja numa série de muitas mercadorias dela diversas. De ambas as vezes, é, por assim dizer, assunto privado da mercadoria singular dar a si própria uma forma valor, e falo sem intervenção das outras mercadorias. Estas desempenham em relação a ela o papel meramente passivo do equivalente. Em contrapartida, a forma valor geral surge apenas como obra comum do mundo das mercadorias. Uma mercadoria só adquire expressão de valor geral porque simultaneamente todas as outras mercadorias exprimem o seu valor no mesmo equivalente. Qualquer espécie de mercadorias que surja de novo tem de fazer o mesmo. Torna-se deste modo visível que a objetividade de valor das mercadorias, porque é a mera existência social e dessas coisas, também só pode ser expressa por meio da sua relação social unilateral e, por isso, a sua forma valor tem de ser uma forma socialmente válida. Na forma de iguais a tecido de linho, todas as mercadorias aparecem agora não só como iguais qualitativamente, valores em geral, mas simultaneamente como magnitudes de valor quantitativamente comparáveis. Como espelham as suas magnitudes de valor num único material, o tecido de linho, essas magnitudes de valor refletem-se umas às outras. PEs, 10 lib de chá igual a 20 covados de tecido de linho e 40 lib de café igual a 20 covados de tecido de linho. Portanto, 10 lib de chá igual a 40 lib de café. Ou, numa 1 lib de café está metido apenas um quarto da substância de valor, do trabalho, do que em 1 lib de chá. A forma valor relativa geral do mundo das mercadorias imprime a mercadoria equivalente excluída desse mundo, o tecido de linho, o caráter de equivalente geral. A sua própria forma natural é a figura de valor comum a esse mundo, sendo tecido de linho, por isso, imediatamente trocável por todas as outras mercadorias. A sua forma corpórea vigora como a encarnação visível, a crisalidação social geral de todo o trabalho humano. A tecelagem,
o trabalho privado que produz o tecido de linho, encontra-se simultaneamente numa forma social em geral, a forma da igualdade com todos os outros trabalhos. As inúmeras equações de que a forma valor geral se compõe igualam, sucessivamente, o trabalho realizado no tecido de linho a todo o trabalho contido em outra mercadoria e fazem assim da tecelagem a forma fenomênica geral de trabalho humano em geral. Assim, o trabalho objetivado no valor das mercadorias não é apresentado apenas negativamente, como o trabalho em que se abstrai de todas as formas concretas e propriedades úteis dos trabalhos reais. A sua própria natureza positiva destaca-se expressamente. Ela é a redução de todos os trabalhos reais ao caráter de trabalho humano que lhes é comum, ao dispêndio de força de trabalho humana. A forma valor geral, que apresenta os produtos de trabalho como meras gelatinas de trabalho humano indiferenciado, mostra, através do seu próprio travejamento, que é a expressão social do mundo das mercadorias. Assim, ela revela que, no interior desse mundo, o caráter humano geral do trabalho forma o seu caráter especificamente social. 2. Relação de desenvolvimento entre a forma valor relativa e a forma de equivalente. Ao grau de desenvolvimento da forma valor relativa corresponde o grau de desenvolvimento da forma de equivalente. Mas é preciso notar bem que o desenvolvimento da forma de equivalente é apenas expressão e resultado do desenvolvimento da forma valor relativa. A forma valor relativa simples ou singularizada de uma mercadoria faz de uma outra mercadoria equivalente singular. A forma desdobrada do valor relativo, essa expressão do valor de uma mercadoria em todas as outras mercadorias, imprime-lhes a forma de equivalentes particulares de espécie diversa. Finalmente, uma espécie particular de mercadorias adquire a forma de equivalente geral porque todas as outras mercadorias fazem dela material da sua forma valor geral, unitária. Porém, no mesmo grau em que a forma valor em geral se desenvolve, desenvolve-se também a oposição entre os seus dois polos, a forma valor relativa e a forma de equivalente. A primeira forma, 20 covados de tecido de linho igual a um casaco, contém já esta oposição, mas não a fixa. Consoante a mesma equação seja lida de trás para frente ou de frente para trás, cada um dos dois extremos mercadorias, o tecido de linho e o casaco, se encontra por igual, ora na forma valor relativa, ora na forma de equivalente. Aqui, dá ainda trabalho fixar a oposição polar. Na forma segunda, só uma espécie de mercadorias de cada vez pode desdobrar totalmente o seu valor relativo ou então ela própria só possui forma valor relativa desdobrada porque na medida em que todas as outras mercadorias se encontram, em relação a ela, na forma de equivalente. Aqui já não se podem inverter os dois membros da equação de valor, como 20 covados de tecido de linho igual a um casaco ou igual a 10 lib de chá ou igual a um quarter de trigo, etc., sem alterar o seu caráter global e sem a transformar de forma valor total na forma valor geral. A última forma, a forma terceira, finalmente, dá ao mundo das mercadorias uma forma valor relativa social geral porque na medida em que, com uma única exceção, todas as mercadorias que lhe pertencem estão excluídas da forma de equivalente geral. Uma mercadoria, o tecido de linho, encontra-se por isso na forma de trocabilidade imediata por todas as outras mercadorias ou em forma imediatamente social porque na medida em que todas as outras mercadorias não se encontram nessa forma, 17 asterisco. Inversamente, a mercadoria que figura como equivalente geral está excluída da forma valor relativa unitária e, por isso, geral, do mundo das mercadorias. Se o tecido de linho, qualquer mercadoria que se encontre na forma de equivalente geral, participasse também, simultaneamente, da forma valor relativa geral, então teria de servir de equivalente a si própria. Teríamos então 20 covados de tecido de linho igual a 20 covados de tecido de linho, uma tautologia, em que não se expressa nem valor nem magnitude de valor. Para exprimir o valor relativo do equivalente geral temos antes de inverter a forma terceira. O equivalente não possui nenhuma forma valor relativa comum às outras mercadorias, o seu valor exprime-se relativamente na série infinita de todos os outros corpos de mercadorias. Assim, a forma valor relativa desdobrada ou forma segunda aparece agora como a forma valor relativa específica da mercadoria equivalente. 3. Transição da forma valor geral para a forma dinheiro. A forma de equivalente geral é uma forma do valor em geral. Pode, pois, ser atribuída a qualquer mercadoria.
Por outro lado, uma mercadoria só se encontra na forma de equivalente geral, forma terceira, porque na medida em que é excluída por todas as outras mercadorias como equivalente. E só a partir do momento em que essa exclusão se limita definitivamente a uma espécie de mercadorias específica é que a forma valor relativa unitária do mundo das mercadorias adquire solidez objetiva e validade social em geral. A espécie de mercadorias específica com cuja forma natural a forma de equivalente socialmente se funde torna-se agora na mercadoria dinheiro ou funciona como dinheiro. Desempenhar o papel de equivalente geral no interior do mundo das mercadorias torna-se a sua função especificamente social e, por isso, o seu monopólio social. Entre as mercadorias que figuram na forma segunda como equivalentes particulares do tecido de linho e exprimem na forma terceira, conjuntamente, o seu valor relativo em tecido de linho, uma mercadoria determinada, o ouro, conquistou historicamente esse lugar. Assim, na forma terceira, se pusermos a mercadoria ouro no lugar da mercadoria tecido de linho, temos d. Forma dinheiro. 20 covados de tecido de linho igual 2 onças de ouro. Um casaco igual. 10 lib de chá igual. 40 lib de café igual. Um quarter de trigo igual. 2 onças de ouro igual. Meia tonelada de ferro igual. Na transição da forma I para a forma segunda, da forma segunda para a forma terceira, tem lugar transformações essenciais. Em contrapartida, a forma quarta em nada se diferencia da forma terceira, a não ser pelo facto de agora, em vez do tecido de linho, ser o ouro a possuir a forma de equivalente geral. Na forma quarta, o ouro continua a ser o que o tecido de linho era na forma terceira, equivalente geral. O progresso consiste apenas no facto de a forma de trocabilidade geral imediata ou a forma de equivalente geral se fundir agora, definitivamente, por hábito social, com a forma natural específica da mercadoria ouro. O ouro só defronta as outras mercadorias como dinheiro porque já antes esteve frente a elas como mercadoria. Tal como todas as outras mercadorias, ele funcionou também como equivalente, fosse como equivalente singular em actos de troca singulares, fosse como equivalente particular ao lado de outros equivalentes mercadorias. Em círculos mais estreitos ou mais amplos, ele foi gradualmente funcionando como equivalente geral. Assim que conquistou o monopólio desse lugar na expressão de valor do mundo das mercadorias, tornou-se mercadoria dinheiro. E só a partir do momento em que ele já se tornou mercadoria dinheiro é que a forma quarta se diferencia da forma terceira ou que a forma valor geral se transforma na forma dinheiro. A expressão de valor relativa simples de uma mercadoria, PEs, do tecido de linho, na mercadoria que já funciona como mercadoria dinheiro, PEs, o ouro, é a forma preço. Daí, a forma preço do tecido de linho. 20 covados de tecido de linho igual a 2 onças de ouro. Ou, se 2 libstero forem o nome monetário de 2 onças de ouro. 20 covados de tecido de linho igual a 2 libstero. A dificuldade no conceito da forma dinheiro limitasse a compreensão da forma de equivalente geral, portanto, da forma valor geral, em geral, a forma terceira. A forma terceira resolve-se, reversamente, na forma segunda, a forma valor desdobrada, e o seu elemento constituinte a forma I. 20 covados de tecido de linho igual a um casaco ou X de mercadoria igual Y de mercadoria B. A forma mercadoria simples é, por isso, o germe da forma dinheiro. 4. O caráter de feitiço da mercadoria e o seu segredo. Capa. À primeira vista, uma mercadoria parece uma coisa evidente, trivial. A sua análise mostra que é uma coisa muito retorcida, cheia de subtileza metafísica e de extravagâncias teológicas. Enquanto valor de uso, nada nela de misterioso, quer eu a considere do ponto de vista de que ela, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, quer de que só adquira essas propriedades como produto de trabalho humano. É evidente que o homem, pelo seu trabalho, muda as formas das matérias da natureza de um modo que lhe é útil. A forma da madeira, PEs, é mudada quando dela se faz uma mesa. Apesar disso, a mesa continua a ser madeira, uma coisa sensível, corrente. Porém, logo que aparece como mercadoria, ela transforma-se numa coisa sensivelmente sobre-sensível. Não só está assente com os pés no chão, mas também, em relação a todas as outras mercadorias, está de cabeça para baixo,
e da sua cabeça de madeira saem fantasias muito mais maravilhosas do que se começasse a dançar espontaneamente. Um asterisco. Assim, o caráter místico da mercadoria não brota do seu valor de uso. Ele tampouco brota do conteúdo das determinações de valor. Porque, em primeiro lugar, por muito diversos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma verdade fisiológica que eles são funções do organismo humano e que cada uma dessas funções, qualquer que seja o seu conteúdo e a sua forma, é essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculos, órgãos dos sentidos, etc., humanos. Em segundo lugar, quanto ao que está na base da determinação da magnitude de valor, e é a duração temporal daquele dispêndio ou a quantidade do trabalho, aí a quantidade é mesmo visivelmente distinguível da qualidade do trabalho. Em todas as situações, o tempo de trabalho que a produção dos meios de vida custa teve de interessar os homens, embora não uniformemente nos diversos estádios de desenvolvimento. 3 asterisco. Finalmente, logo que os homens, por qualquer modo, trabalham uns para os outros, o seu trabalho adquire também uma forma social. De onde brota, pois, o caráter enigmático do produto de trabalho logo que ele assume a forma mercadoria? Manifestamente, dessa própria forma. A igualdade dos trabalhos humanos adquire a forma coisal sachliche da igual objetividade de valor dos produtos de trabalho, à medida do dispêndio de força de trabalho humana pela sua duração temporal adquire a forma de magnitude de valor dos produtos de trabalho, e, finalmente, as relações entre os produtores, nas quais são confirmadas aquelas determinações sociais dos seus trabalhos, adquirem a forma de uma relação social entre os produtos de trabalho. Portanto, o misterioso da forma mercadoria consiste simplesmente no facto de ela refletir para os homens os caracteres sociais do seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos de trabalho, como qualidades naturais sociais dessas coisas, e por isso também a relação social dos produtores para com o trabalho total como uma relação social entre objetos existentes fora deles. Através deste quiprocó os produtos de trabalho tornam-se mercadorias, coisas sensivelmente sobressensíveis ou sociais. Assim, a impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico aparece não como um estímulo subjetivo do próprio nervo óptico, mas como forma objetiva de uma coisa fora do olho. Mas, no acto de ver, é realmente lançada a luz de uma coisa, o objeto exterior, sobre outra coisa, o olho. E uma relação física entre coisas físicas. Pelo contrário, a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho em que ela se expõe não tem absolutamente nada a ver com a sua natureza física e com as ligações próprias de coisas de English que daí brotam. E apenas a relação social determinada entre os próprios homens que toma aqui para eles a forma fantasmagórica de uma relação de coisas. Assim, para encontrarmos uma analogia temos de nos escapar para a região nevoenta do mundo religioso. Aqui, os produtos da cabeça humana parecem figuras autônomas, dotadas de vida própria e estando em relação entre si próprias e com os homens. O mesmo se passa no mundo das mercadorias com os produtos da mão humana. Chamo a isto feiticismo, que se cola aos produtos de trabalho logo que eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Este caráter de feitiço do mundo das mercadorias brota, como a análise precedente já mostrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros. O complexo destes trabalhos privados forma o trabalho total social. Como os produtores só entram em contato social através da troca dos seus produtos de trabalho, os caracteres especificamente sociais dos seus trabalhos privados também só aparecem no interior dessa troca. Ou seja, os trabalhos privados só se afirmam, de facto, como membros do trabalho total social através das ligações nas quais a troca permuta os produtos de trabalho e, por intermédio destes, os produtores. Por isso, as ligações sociais dos seus trabalhos privados surgem aos produtores como o que são, e não como relações imediatamente sociais entre as pessoas nos seus próprios trabalhos, mas antes como relações coisais entre as pessoas e relações sociais entre as coisas. Só no interior da sua troca é que os produtos de trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual, separada da sua objetividade de uso sensivelmente diversa. Esta cisão do produto de trabalho em coisa útil e em coisa valor só se afirma, praticamente,
quando a troca adquiriu já suficiente extensão e importância para que as coisas úteis sejam produzidas para troca e, portanto, o caráter de valor das coisas seja tido em consideração logo durante a sua própria produção. A partir deste momento, os trabalhos privados dos produtores adquirem efetivamente um duplo caráter social. Por um lado, como trabalhos úteis determinados, têm de satisfazer uma determinada necessidade social e, assim, afirmar-se como membros do trabalho total, do sistema natural da divisão social do trabalho. Por outro lado, eles só satisfazem as múltiplas necessidades dos seus próprios produtores na medida em que cada trabalho privado útil particular seja trocável por qualquer outra espécie de trabalho privado útil, e, lhe equivalha. A igualdade de trabalhos total coelho, 4 diversos só pode consistir numa abstracção da sua real desigualdade, na redução ao caráter comum que eles possuem como dispêndio de força de trabalho humano em abstracto. O cérebro dos produtores privados só reflete este duplo caráter social dos seus trabalhos privados nas formas que aparecem no intercâmbio prático, na troca de produtos. Portanto, só reflete o caráter socialmente útil dos seus trabalhos privados na forma em que o produto de trabalho tem de ser útil, e útil para outros. Só reflete o caráter social da igualdade dos trabalhos de espécies diversas na forma do caráter de valor comum destas coisas materialmente diversas, os produtos de trabalho. Assim, os homens não relacionam os seus produtos de trabalho entre si como valores porque essas coisas vigorem para eles como meros invólucros coisais de trabalho humano da mesma espécie. Ao invés, na medida em que, na troca, igualam entre si os seus produtos de diversa espécie como valores, eles igualam entre si os seus diversos trabalhos como trabalho humano. Eles não o sabem, mas fazem-no. 5 Por isso, o valor não traz escrito na testa aquilo que é. O valor, isso sim, transforma cada produto de trabalho num hieróglifo social. Mais tarde, os homens procuram decifrar o sentido do hieróglifo, desvendar o segredo do seu próprio produto social, pois a determinação dos objetos de uso como valores é, tal como a linguagem, seu produto social. A tardia descoberta científica de que os produtos de trabalho, enquanto valores, são meramente expressões coisais do trabalho humano despendido na sua produção faz época na história do desenvolvimento da humanidade, mas de forma nenhuma dissipa a ilusão de objeto, Gegenständlich e dos caracteres sociais do trabalho. Aquilo que apenas é válido para esta forma particular de produção, a produção de mercadorias, a saber, que o caráter especificamente social dos trabalhos privados independentes entre si consiste na sua igualdade como trabalho humano e toma a forma do caráter de valor dos produtos de trabalho, aparece, tanto antes como depois daquela descoberta, aqueles que estão enredados nas relações da produção de mercadorias, tão definitivo como o facto de a decomposição científica do ar nos seus elementos deixar subsistir a forma do ar como uma forma corpórea física. O que antes de mais interessa praticamente aos trocadores de produtos é a questão de quantos produtos alheios eles recebem pelo seu produto próprio, portanto, em que proporções os produtos se trocam. Estas proporções, logo que amadurecem ao ponto de terem uma certa consistência habitual, parecem brotar da natureza dos produtos de trabalho, de modo que, eis, 1 tonelada de ferro e 2 onças de ouro têm o mesmo valor, tal como 1 libra de ouro e 1 libra de ferro. Apesar de diversas as suas propriedades físicas e químicas, têm o mesmo peso. De facto, o caráter de valor dos produtos de trabalho só se consolida através do seu exercício como magnitudes de valor. Estas últimas mudam constantemente, independentemente da vontade, previsão e ação daqueles que trocam. O seu movimento social próprio possui para eles a forma de um movimento de coisas sob cujo controlo eles se encontram, em vez de as controlarem. É preciso uma produção de mercadorias completamente desenvolvida antes que, da própria experiência, resulte a visão científica de que os trabalhos privados, exercidos independentemente uns dos outros, mas, como membros naturais da divisão social do trabalho, unilateralmente dependentes uns dos outros, são continuamente reduzidos à sua medida proporcional social, porque, nas relações de troca acidentais e sempre oscilantes dos seus produtos, o tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção se impõe pela força como lei natural reguladora, tal como, eis, a lei da gravidade se impõe quando alguém apanha com a casa na cabeça. 7 A determinação da magnitude de valor pelo tempo de trabalho é,
por isso, um segredo escondido sob os movimentos aparentes dos valores relativos das mercadorias. A sua descoberta suprime a ilusão da determinação meramente acidental das magnitudes de valor dos produtos de trabalho, mas de modo nenhum a sua forma coisal. A reflexão sobre as formas da vida humana, e portanto, também a sua análise científica, segue em geral um caminho contraposto ao desenvolvimento real começa post festum, 8 asterisco, e, por isso, com os resultados do processo de desenvolvimento já prontos. As formas que cunham os produtos de trabalho como mercadorias e que, por isso, são pressupostas à circulação de mercadorias possuem já a consistência de formas naturais da vida social antes de os homens procurarem dar-se conta, não do caráter histórico dessas formas, que antes vigoram para eles já como imutáveis, mas do seu conteúdo. Assim, só a análise dos preços das mercadorias é que conduziu à determinação da magnitude de valor, só a expressão comum das mercadorias em dinheiro é que conduziu à fixação do seu caráter de valor. Mas é precisamente esta forma pronta, a forma dinheiro, do mundo das mercadorias que encobre coisalmente o caráter social dos trabalhos privados, e assim, as relações sociais dos trabalhadores privados, em vez de os revelar. Se eu disser que casaco, botas, etc., se relacionam com o tecido de linho como sendo a corporização geral de trabalho humano abstracto, a tolice desta expressão salta à vista. Mas quando os produtores do casaco, botas, etc., relacionam estas mercadorias com o tecido de linho, ou com o ouro e a prata, o que em nada altera a coisa, como equivalente geral, a relação dos seus trabalhos privados com o trabalho social total aparece-lhes precisamente nessa forma tola. São precisamente formas desta espécie que constituem as categorias da economia burguesa. São formas de pensamento socialmente válidas e, portanto, objetivas, para as relações de produção desse modo de produção social historicamente determinado, a produção de mercadorias. Assim, todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a magia e fantasmagoria que enevoam os produtos de trabalho na base da produção de mercadorias, desaparecem logo assim que passamos para outras formas de produção. Como a economia política gosta de Robinsonadas, 9 asterisco, apareça primeiro Robinson na sua ilha. Embora modesto de seu natural, ele tem, no entanto, de satisfazer necessidades diversas e precisa, por isso, de executar trabalhos úteis de espécie diversa, fazer ferramentas, fabricar móveis, domesticar lamas, pescar, caçar, etc. Não falamos aqui de rezar e coisas semelhantes, porque o nosso Robinson encontra nelas divertimento e considera tal atividade como espairecimento. Apesar da diversidade das suas funções produtivas, ele sabe que elas são apenas diversas formas de actuação do mesmo Robinson, portanto, apenas modos diversos de trabalho humano. A própria necessidade obriga-o a repartir o seu tempo com precisão entre as suas diversas funções. Se uma ocupa mais e outra menos espaço na sua atividade total, isso depende da maior ou menor dificuldade que há que vencer para alcançar o efeito útil visado. A experiência ensina-lhe isto, e o nosso Robinson, que salvou do naufrágio o relógio, o livro Razão, a pena e a tinta, em breve começa, como bom inglês, a fazer a contabilidade de si próprio. O seu inventário contém uma lista dos objetos de uso que ele possui, das diversas operações requeridas para sua produção e, finalmente, do tempo de trabalho que determinados quanto desses diversos produtos em média lhe custam. Todas as relações entre Robinson e as coisas que formam a riqueza por ele próprio criada são aqui tão simples e transparentes que até o Sr. M. Wirth as poderia compreender sem particular esforço mental. E, no entanto, estão lá contidas todas as determinações essenciais do valor. Transportemo-nos agora da luminosa ilha de Robinson para a escura Idade Média Europeia. Em vez do homem independente, encontramos aí toda a gente dependente, servos da gleba e senhores da terra, vassalos e suzeranos, leigos e clérigos. A dependência pessoal tanto caracteriza as relações sociais da produção material como as esferas da vida sobre ela edificadas. Mas, precisamente porque as relações de dependência pessoal formam a base social dada, os trabalhos e produtos não precisam de assumir uma figura fantástica diversa da sua realidade. Eles entram no mecanismo social como serviços diretos natural de ente e prestações em gêneros. A forma natural forma de trabalho, a sua particularidade, e não, como na base de produção de mercadorias, a sua universalidade, é aqui a sua forma imediatamente social.
O trabalho servil é medido em tempo, exatamente como o trabalho que produz mercadorias, mas todo servo sabe que é um determinado quantum da sua força de trabalho pessoal que ele despende ao serviço do seu senhor. O dízimo que há que pagar ao clérigo é mais claro do que a bênção do padre. Por isso, como quer que se ajuizem as máscaras com que os homens aqui se confrontam, as relações sociais das personagens nos seus trabalhos aparecem em todo caso como as suas relações pessoais próprias, e não estão disfarçadas em relações sociais das coisas, dos produtos de trabalho. Para a consideração de trabalho comum, imediatamente socializado, não precisamos de recuar até a sua forma natural que encontramos no limiar da história de todos os povos civilizados. 10 asterisco. Um exemplo mais próximo é dado pela indústria patriarcal rural de uma família de camponeses que produz para satisfazer necessidades próprias cereais, gado, fio, tecido de linho, peças de vestuário, etc. Para a família estas diversas coisas apresentam-se como diversos produtos do seu trabalho familiar, mas para si próprias não se apresentam reciprocamente como mercadorias. Os diversos trabalhos que engendram estes produtos, agricultura, pecuária, fiação, tecelagem, costura, etc., são, na sua forma natural, funções sociais, porque funções da família, a qual, tal como a produção de mercadorias, possui uma divisão natural do trabalho própria. As diferenças de sexo e de idade, tal como as condições naturais de trabalho que mudam com a mudança de estação, regulam a repartição deste entre a família e o tempo de trabalho de cada um dos seus membros. O dispêndio das forças de trabalho individuais medido pela sua duração, no entanto, aparece aqui, pela sua índole, como determinação social dos próprios trabalhos, porque as forças de trabalho individuais, pela sua índole, apenas actuam como órgãos da força de trabalho comum da família. Imaginemos finalmente, para variar, uma associação de homens livres que trabalham com meios de produção comunitários e que despendem autoconscientemente as suas muitas forças de trabalho individuais como uma força de trabalho social. Todas as determinações do trabalho de Robinson se repetem aqui, só que social em vez de individualmente. Todos os produtos de Robinson eram seu produto exclusivamente pessoal e, por isso, imediatamente objetos de uso para ele. O produto total da associação é um produto social. Uma parte deste produto serve de novo como meio de produção. Continua a ser social. Mas outra parte é consumida como meio de vida pelos membros da associação. Por isso, ela tem de ser repartida entre eles. O tipo desta repartição variará com o tipo particular do próprio organismo social de produção e o correspondente nível de desenvolvimento histórico dos produtores. Suponhamos, apenas para um paralelo com a produção de mercadorias, que a parte de cada produtor nos meios de vida é determinada pelo seu tempo de trabalho. O tempo de trabalho desempenharia, assim, um duplo papel. A sua repartição socialmente planificada regula a proporção correta entre as diversas funções de trabalho e as diversas necessidades. Por outro lado, simultaneamente, o tempo de trabalho serve de medida da parte individual do produtor no trabalho comum. Portanto, também na parte individualmente consumível do produto comum. As ligações sociais dos homens aos seus trabalhos e aos seus produtos de trabalho permanecem aqui transparentemente simples, tanto na produção como na distribuição. Para uma sociedade de produtores de mercadorias, cuja relação de produção universalmente social consiste em comportar-se para com os seus produtos como mercadorias, e, portanto, como valores, e em ligar os seus trabalhos privados entre si, nesta forma coisal, como o trabalho humano igual, o cristianismo, com o seu culto do homem abstracto, nomeadamente no seu desenvolvimento burguês, o protestantismo, deísmo, etc., é a forma de religião que melhor lhe corresponde. Nos modos de produção asiático antigo, etc., a transformação do produto em mercadoria e, por isso, a existência dos homens como produtores de mercadorias, desempenha um papel subordinado, que, no entanto, se torna tanto mais significativo quanto mais as comunidades passam ao seu estádio de declínio. Povos comerciantes propriamente ditos só existem nos intermundos do mundo antigo, como os deuses de Epicuro, N35 ou como os judeus nos poros da sociedade polaca. Aqueles antigos organismos sociais de produção são extraordinariamente muito mais simples e transparentes do que o burguês, mas repousam ou sobre a imaturidade do homem individual, que ainda não se livrou do cordão umbilical da conexão natural genérica com outros,
ou sobre relações imediatas de dominação e servidão. Eles estão condicionados por um nível de desenvolvimento baixo das forças produtivas do trabalho e por relações correspondentemente tolhidas dos homens no interior do seu processo de engendramento da vida material e, portanto, das relações entre si e para com a natureza. Este tolimento real reflete-se idealmente nas velhas religiões naturais e populares. O reflexo Widerstand religioso do mundo real só pode em geral desaparecer quando as relações da vida prática apresentarem diariamente aos homens ligações transparentemente racionais de uns com os outros e com a natureza. A figura do processo social de vida, do processo material de produção, só se desfaz do seu místico véu de nevoeiro quando estiver, como produto de homens livremente socializados, sob o seu controlo consciente e planificado. Para isso, no entanto, é necessário uma base material da sociedade ou uma série de condições materiais de existência que, por sua vez, são o produto natural de uma longa e tormentosa história de desenvolvimento. A economia política analisou, de facto, ainda que incompletamente, 11 o valor e a magnitude de valor e descobriu o conteúdo escondido nestas formas. Mas ela nunca pôs a questão sequer de por que é que esse conteúdo assume essa forma, de por que é que, portanto, o trabalho se manifesta no valor e a medida do trabalho pela sua duração na magnitude de valor do produto de trabalho. 13 Fórmulas que trazem escrito na testa que pertencem a uma formação social em que é o processo de produção que manda nos homens e ainda não o homem no processo de produção aparecem à sua consciência burguesa como uma necessidade natural tão evidente como o próprio trabalho produtivo. Por isso, formas pré-burguesas do organismo social de produção são por ela tratadas algo como as religiões pré-cristãs pelos padres da Igreja. 14 Entre outras coisas, a insípida e entediante disputa sobre o papel da natureza na formação do valor de troca demonstra até que ponto uma parte dos economistas é enganada pelo feiticismo que se cola ao mundo das mercadorias ou pela aparência objetiva das determinações sociais do trabalho. Como o valor de troca é uma determinada maneira social de expressar o trabalho aplicado numa coisa, ele não contém mais matéria natural do que algo como a cotação cambial. Como a forma mercadoria é a forma mais geral e menos desenvolvida da produção burguesa, razão pela qual aparece cedo, embora não no mesmo modo dominante, portanto, característico do que hoje em dia. O seu caráter de feitiço parece ainda relativamente fácil de entrever. Em formas mais concretas, até esta aparência de simplicidade desaparece. De onde vieram as ilusões do sistema monetarista? No ouro e na prata não viu que, como dinheiro, representavam uma relação de produção social, mas viu-os na forma de coisas naturais com estranhas qualidades sociais. E a moderna economia, que superiormente desdenha do sistema monetarista, não se torna o seu feiticismo palpável logo que trata do capital? Há quanto tempo desapareceu a ilusão fisiocrática de que a renda da terra cresce da terra e não da sociedade? No entanto, para não nos anteciparmos, baste aqui mais um exemplo relativo à própria forma mercadoria. Se as mercadorias pudessem falar, diriam, o nosso valor de uso talvez interesse aos homens. Não é da nossa conta como coisas. O que, porém, como coisa, nos pertence ao nosso valor. Prova o nosso próprio intercâmbio como coisas mercadorias. Só como valores de troca é que nos relacionamos umas com as outras. Agora ouçamos como fala um economista a partir da alma das mercadorias. Valor de troca, é uma propriedade de coisas, riquezas, valor de uso, do homem. Valor, neste sentido, implica necessariamente trocas, riquezas, não. 15 riquezas, valor de uso, são atributo do homem, valor é o atributo de mercadorias. Um homem ou uma comunidade são ricos, uma pérola ou um diamante são valiosos. Uma pérola ou um diamante são valiosos como uma pérola ou diamante. 16 Até aqui, ainda nenhum químico descobriu valor de troca na pérola ou no diamante. Os descobridores econômicos desta substância química, que têm particulares pretensões à profundidade crítica, acham porém que o valor de uso das coisas lhes pertence independentemente das suas propriedades coisais, o seu valor, em contrapartida, pertence-lhes como coisas. Aquilo que os confirma nisso é a circunstância estranha de o valor de uso das coisas se realizar, para o homem, sem troca, ou seja, numa relação imediata entre coisa e homem, e, inversamente, o seu valor só se realizar na troca,
num processo social. Quem é que aqui não recorda o bom Dogberry, que ensina ao guarda nocturno Seacoal N36 que ser um homem bem parecido é um dom da fortuna, mas ler e escrever vem por natureza. 18 asterisco.